vamos falar sobre algumas doenças mais comuns que deixam os pacientes com incapacidade física e mental. Parkinson. A doença de Parkinson é causada pela falta de uma substância no cérebro chamada dopamina. A causa dessa alteração é desconhecida e, na maioria das vezes, acomete mais as pessoas após os 50 anos de idade. Em geral, a evolução é bastante lenta e se inicia com um tremor principalmente nas mãos, que pode progredir depois para a boca. Outro sintoma é uma rigidez global, o que dificulta o início dos movimentos e o equilíbrio, favorecendo, portanto, a ocorrência de quedas. A pessoa fica dura, como se estivesse completamente engessada. Numa fase mais avançada, ela pode desenvolver demência e ficar totalmente dependente e acamada. O tratamento é através de medicamentos e intensificar estímulos e exercícios para retardar ao máximo o quadro de desenvolvimento da doença. Demência, popularmente conhecida como caduquice ou esclerose. Geralmente é um quadro que começa com alteração da memória, principalmente das coisas mais recentes. Os fatos mais antigos geralmente são mais lembrados, fatos da infância, juventude, o que muitas vezes dá uma falsa impressão que a memória do idoso se encontra boa. Com o progredir da doença, o idoso deixa de reconhecer mesmo familiares. Começa a ter um comportamento alterado, começa a se perder na rua, até progredir para uma total dependência. Falando popularmente, ele fica completamente fora do ar. A causa da demência é a morte progressiva das células do cérebro, que pode acontecer por vários motivos. O mais comum é a doença de Alzheimer, que ocorre mais em pessoas idosas e tem a causa desconhecida. Existem remédios que ajudam a retardar o desenvolvimento da doença, mas uma vez instalada ela não tem cura. Algumas dicas ajudam muito. Por exemplo, deve-se oferecer muito carinho e apoio emocional. Não trate o idoso com demência como se fosse um doente. A rotina é a coisa mais importante. Procure estabelecer horários fixos, por exemplo, horário das refeições, do banho e de passeios. Verifique sempre a segurança do paciente, com a instalação de corrimão no quarto, nos trajetos habituais dentro da casa e no banheiro. Objetos familiares, como quadros de pessoas que ele gosta, devem ser mantidos à vista. Nunca descuide da alimentação. Jamais isole-o, mantenha-o sempre em contato com amigos e parentes. No caso de perda do controle de fezes ou urina, a ida ao banheiro deve ser regular, mesmo sem que o paciente peça, por exemplo, a cada 2 horas. O acidente vascular cerebral ou AVC, que todos conhecem como derrame, é uma importante causa de morte ou de incapacidade física e mental. O cérebro é responsável pelo controle dos movimentos, sensações, fala e compreensão das coisas. As células cerebrais, para tal, necessitam de oxigênio para sobreviverem. Esse oxigênio é levado pela corrente sanguínea. O que ocorre no AVC é que há uma interrupção do fluxo de sangue para uma determinada região do cérebro, causando a morte dessas células, levando consequentemente à paralisia, dificuldade de fala, compreensão e alimentação. O tratamento visa controlar a pressão, o diabetes, os níveis de colesterol e deixar de fumar, principalmente para prevenir um novo derrame. Já na fase crônica, o tratamento é reabilitação, fisioterapia, acompanhamento fonoaudiológico e do terapeuta ocupacional.